poucas bandas conseguiram capturar tão bem o sentimento de uma geração perdida entre a tecnologia, a melancolia e o caos quanto Crystal Castles. Com sintetizadores agressivos, vocais distorcidos e uma estética que parecia saída de um sonho digital quebrado, o grupo se tornou um dos maiores símbolos da cena alternativa dos anos 2000. Mas por trás das incríveis músicas existe uma história marcada por polêmicas, mudanças e controvérsias que até hoje cercam o nome da banda. Para quem não me conhece, eu sou o Kayun e vamos entender toda a história de Crystal Castles. Crystal Castles surgiu em 2003 na cidade de Toronto, Canadá. O projeto foi criado por Ethan Cat e Alice Glass. A origem da banda é cercada por diferentes versões contadas ao longo dos anos, mas a história mais conhecida diz que Ethan já produzia músicas eletrônicas experimentais quando conheceu Alice, que na época era uma adolescente envolvida com a cena punk local. Logo após começarem a trabalhar juntos, a química artística entre os dois chamou a atenção. Enquanto Ethan produzia batidas agressivas e sintetizadores distorcidos, Alice trazia vocais intensos, gritos, melodias melancólicas e uma presença de palco extremamente energética. O nome Crystal Castles foi inspirado em uma frase presente no desenho animado She-Ra, Princess of Power, onde existia um local chamado Crystal Castle. E um fato curioso, eles mesmos disseram que nunca assistiram um episódio sequer do desenho. Nos primeiros anos, a banda distribuía músicas pela internet e lançava gravações de forma relativamente independente. Uma das características mais marcantes era o uso de sons extremamente distorcidos. Muitas músicas pareciam ter sido gravadas através de equipamentos defeituosos ou videogames antigos. Esse estilo acabou se tornando uma assinatura sonora do grupo. Entre as primeiras faixas que chamaram a atenção estavam Alice Practice, Crime Wave, Ear War, especialmente Alice Practice. Curiosamente, a música surgiu a partir de um teste de microfone. Durante a gravação, Alice começou a gritar e improvisar vocais enquanto Ethan registrava tudo. O resultado foi tão impactante que acabou se transformando em uma das músicas mais conhecidas da banda. Em 2008, Crystal Castles lançou seu primeiro álbum de estúdio, o chamado Crystal Castles. O disco recebeu elogios por sua originalidade. A mistura de elementos eletrônicos agressivos com melodias melancólicas era algo diferente do que grande parte do público estava acostumada a ouvir. Faixas como Untrust Us, Nights, Vanished, e Courtship Dating.
Untrusted, Nights, Vanished e Crime Wave, sendo uma das minhas favoritas, ajudaram a transformar a banda em um fenômeno do underground. O álbum também ajudou a consolidar uma estética visual que se tornaria inseparável da identidade do grupo. Visuais esses que foram fotos granuladas, vídeos de baixa qualidade, luzes estroboscópicas, moda inspirada no punk, no gótico e na cultura rave. Tudo isso ajudava a criar uma atmosfera misteriosa. Se os álbuns chamavam a atenção, os shows eram ainda mais impressionantes. Alice Glass rapidamente ganhou uma fama por suas apresentações caóticas. Era comum vê-la subindo nas estruturas do palco, pulando na multidão, cantando em meio ao público, gritando até perder completamente a voz. Essas performances ajudaram a criar uma reputação lendária. Muitos fãs descreviam os shows da banda como experiências intensas e imprevisíveis. Parecia que qualquer coisa poderia acontecer. Em 2010, a banda lançou seu segundo álbum, conhecido pelos fãs simplesmente como Crystal Castles 2. O disco apresentou uma sonoridade mais sombria e emocional. Músicas como Celestica, Baptism, Empathy, mostraram um lado mais melancólico do grupo. Muitos fãs consideraram esse álbum um auge da criatividade da banda. Até hoje, ele aparece frequentemente em listas dos melhores discos eletrônicos da década. Influência na cultura da internet durante os anos 2010, Crystal Castles se tornou muito mais do que uma banda. Suas músicas começaram a aparecer em vídeos do YouTube, AMVs, edits, fóruns alternativos e no Tumblr. Eles acabaram influenciando diversas estéticas da internet, incluindo o indie sleaze, webcore, cybercore, ragecore e scene revival. Mesmo pessoas que nunca ouviram um álbum completo da banda provavelmente já encontraram alguma música deles em vídeos ou edits pela internet. Em 2012 foi lançado Crystal Castles 3, o terceiro álbum da banda. Nele encontramos músicas como Plague, Kerosene, Transgender, que é uma das minhas favoritas desse álbum, Set Eyes, especialmente Kerosene. Anos depois, a música explodiria novamente graças a vídeos virais, edits e conteúdos publicados em redes sociais. Até hoje, Kerosene continua sendo uma das músicas mais associadas à identidade da banda. Em 2014, aconteceu um dos momentos mais importantes da história do grupo. Alice Glass anunciou sua saída da banda. A notícia surpreendeu os fãs. Sua declaração dizia: "A minha arte é minha autoexpressão de qualquer forma, sempre foi uma tentativa no sentido de sinceridade, honestidade e empatia pelos outros. Para uma infinidade de razões profissionais e pessoais que eu já não sinto que isso é possível dentro de Crystal Castles. Embora este seja o fim da banda, eu espero que meus fãs me abracem como uma artista solo, da mesma forma que eles têm abraçado o Crystal Castles." Por anos, a vocalista havia sido considerada o rosto principal de Crystal Castles. Sem ela, muitos acreditavam que a banda não conseguiria continuar. Durante algum tempo, os motivos da separação permaneceram pouco claros para o público.
Após a saída de Alice, Ethan decidiu continuar o projeto. Uma nova vocalista foi anunciada, Edith Francis. Com uma nova formação, a banda lançou em 2016 o álbum Amnesty 1. O trabalho apresentou uma sonoridade mais atmosférica e menos agressiva que os discos anteriores. Embora tenha recebido apoio da parte dos fãs, muitos continuavam associando Crystal Castles à presença de Alice Glass. Em 2017, a história da banda tomou um rumo ainda mais complicado. Alice Glass publicou acusações graves contra Ethan Cat. Acusações essas muito pesadas que eu não vou citar aqui. O máximo que eu posso dizer é sobre... As alegações geraram enorme repercussão na comunidade musical. A situação levou a diversos debates entre fãs, jornalistas e profissionais da indústria. Desde então, a imagem pública da banda passou a ser profundamente afetada por essas controvérsias. Não apenas da banda, mas sim do próprio Ethan. Para vocês terem uma noção, quando ela conheceu ele, ela tinha apenas 15 anos. E ela estava embriagada e acordou na traseira do carro dele. E na época ele era 10 anos mais velho que ela. E ele sempre diminuía ela, dizendo que as pessoas iam para o show deles apenas para ouvir os instrumentais deles. E que quando alguém perguntava sobre os vocais, ele dizia que era apenas uns testes de microfone, tirando todo o talento dela. O cara era simplesmente um puta babaca. É o famoso gostamos apenas dela e odiamos ele. Apesar que ele fez uns instrumentais bons, o cara é horrível como pessoa. Eu peguei algumas dessas informações no canal do Coffee Wizard, os créditos vão todo pra ele. Independentemente das polêmicas, é impossível negar a influência que Crystal Castles exerceu sobre a música alternativa. O grupo ajudou a popularizar uma combinação única de música eletrônica experimental, noise, synth-punk, dream pop sombrio e estética digital nostálgica. Sua influência pode ser vista até hoje em artistas independentes, produtores eletrônicos e criadores de conteúdo da internet. Muitas tendências visuais associadas ao Tumblr, ao Indie Sleaze e até ao Cybercore carregam elementos que lembram diretamente a identidade construída pela banda. Mais de 2 décadas após sua criação, Crystal Castles continua sendo um dos nomes mais icônicos de música alternativa moderna. Para alguns, eles representam a nostalgia de uma internet que não existe mais. Para outros, simbolizam a mistura perfeita entre caos, melancolia e experimentação artística. Mas uma coisa é certa, poucas bandas conseguiram deixar uma marca tão forte na cultura da internet quanto o Crystal Castles. E mesmo hoje, anos após seu auge, suas músicas continuam encontrando novas gerações de ouvintes, provando que o legado da banda permanece vivo em cada edit, vídeo, estética e comunidade alternativa espalhada pela web. Sem contar que temos muitas músicas que não foram lançadas nos álbuns, e 2 delas são minhas favoritas também. E no caso, são as músicas Lenny e Kill Me. Kill me, please kill me. I don't care how. E uma que também já foi lançada, que é simplesmente sensacional, é a Char. E a outra versão dela, que também não é tão ruim assim, feita pela ou pelo Sector Jazza, chamado de Red. E pra finalizar, a música que muitos escutam na minha intro, a música Kept. Tirando todas essas polêmicas que cercam a banda, as músicas são ótimas, cada uma com sua vibe incrivelmente difícil de se explicar.
Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que todos tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like e se inscreve aí. A gente tá quase batendo os 1000 inscritos, falta bem pouco pra gente conseguir dar uma ajudada aí. E bem, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e fui!